Olá, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. Eu sou Pedro Salerno e é um prazer trazer aqui para vocês os critérios de Jones modificados para o diagnóstico da febre reumática. Assunto extremamente importante, tanto para as provas de residência, como também para o seu próprio diagnóstico da febre reumática, porque a gente vive, infelizmente, em um país em que a prevalência dela ainda é alta e as consequências na saúde pública são devastadoras. Vamos lá. Então, para a gente falar dos critérios de Jones modificados, a gente não pode simplesmente chegar neles. A gente precisa entender como é que se dá a febre reumática. Nesse vídeo, a gente vai ver de forma bem simplificada. Mas qual é o pontapé inicial? Qual é o gatilho? O gatilho, acredito que seja uma infecção, uma faringite, que a gente consegue ver a orofaringe bem permeada, com placas de pus em uma criança, que geralmente é a faixa etária cometida, nos 9 mais ou menos até os 15 anos. Mas não é qualquer faringite que vai levar à febre reumática. É preciso que o agente etiológico seja específico. Nesse caso, é o Streptococcus pyogenes, também chamado de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, que é a classificação que a gente vê ele aqui, esses cocos aqui enfileirados. Tendo em mente, então, que a gente já sabe agora que a gente tem uma infecção streptocócica, mais especificamente pelo Streptococcus pyogenes, causando uma faringite bacteriana, a gente pode definir, então, a febre reumática como uma complicação autoimune, inflamatória, não supurativa, da infecção faríngea por Streptococcus do grupo A. Então, a gente vai chegar e descrever um pouquinho melhor esses termos. Vamos lá. A gente falou sobre a faringite e a gente precisa entender que a faringite e a febre reumática não vão acontecer ao mesmo tempo. É preciso que haja um intervalo entre a faringite streptocócica e o desenvolvimento dos sinais e sintomas da febre reumática, que a gente chama esse intervalo de tempo de latência, e ele varia mais ou menos de 2 a 4 semanas. É fundamental também entender que não é todo indivíduo que tem uma faringite que ele vai ter necessariamente a febre reumática. É preciso que haja uma suscetibilidade genética. Afinal, a gente está falando de um mecanismo autoimune, como a gente falou na definição. Que mecanismo autoimune é esse? Uma das principais teorias é a teoria do mimetismo molecular, em que a gente tem no streptococo uma proteína M na sua superfície. E essa proteína M ela vai compartilhar epítopos, que são aquelas partes da superfície da célula que as nossas células de defesa vão reconhecer como self, como parte do corpo, ou como um agente que ela precisa combater. E ela compartilha esses epítopos com proteínas do nosso corpo humano. Então, para deixar bem claro, vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas é mais ou menos essa linha de pensamento. Vamos supor que você está ali com suas células de defesa, seus policiais, e do nada começa a chegar várias pessoas de camisa amarela, e ele reconhece aquilo ali como uma ameaça, como um agente externo que ele precisa combater. E nesse meio dessa briga, ao olhar para outras áreas, ele vê outra pessoa ali, que teoricamente não tem nada a ver com a história, mas está vestido de amarelo. Ele vai também combater e atacar aquela célula ali. Então, ele faz isso e ele acaba atacando pessoas que não tem nada a ver nessa situação. E essas pessoas são as nossas células, as células do nosso corpo, que não são streptococos, mas elas estão com um fator confundidor. Elas estão vestidas de amarelo, ou seja, ela compartilha um epítopo com a proteína M do streptococo. Espero que essa analogia assim um pouquinho doidinha tenha ajudado você a entender esse mecanismo. Então, que células do nosso corpo podem ser atacadas? A gente tem a sinóvia, que faz um revestimento articular, a gente tem o músculo cardíaco, as válvulas cardíacas, os núcleos da base, a pele e o subcutâneo. Vamos lá. Se eu tenho acometimento da sinóvia, qual é a minha manifestação? Exatamente, a artrite. Qual é a artrite clássica da febre reumática? Poliartrite, assimétrica, migratória, de grandes articulações. Poli vai cometer mais do que 5 articulações durante seu curso. Assimétrica porque ela não tem simetria, ou seja, o ombro direito não está sendo acometido ao mesmo tempo que o ombro esquerdo. Migratória porque ela vai aparecer, por exemplo, no joelho direito, depois ela vai correr para o tornozelo esquerdo, isso geralmente em períodos de 1 a 3 dias. Então ela migra, ela pula de articulações. E de grandes articulações, que é o tipo de articulação que ela vai acometer predominantemente. Então, geralmente articulações como tornozelo, joelho, quadril, ombros e cotovelos. E ela tem uma característica importante, que é a excelente resposta a, principalmente, a aspirina, que é o padrão ouro, e aos AINES. Lembrando que, se o paciente
que usa a aspirina, criança, ele tem uma infecção viral, tem um risco de síndrome de Rey. Então, quando ele tem nesses pacientes, isso você tem que suspender a aspirina. E é por isso que muitas pessoas, apesar da aspirina ser o padrão ouro, preferem utilizar a AINE no controle sintomático desses pacientes. Um diagnóstico diferencial importante é a artrite reativa pós-streptocócica, que é pelo mesmo agente, só que ela tem a diferença que ela não está associada aos comemorativos da febre reumática. Os outros comemorativos, ela acontece mais precocemente e não responde tão bem aos AINES ou à aspirina. Então, essa é a artrite clássica da febre reumática, a poliartrite migratória, assimétrica de grandes articulações. Mas ele pode se manifestar também como uma monoartrite e também como uma artralgia ou poliartralgia. Então, vamos agora falar sobre o músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco, quando ele é acometido, a gente tem uma pancardíaca. O que é pan? Pan é tudo. Então, todas as camadas do coração. O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. E a gente vai ter um achado específico, caso a gente fosse realizar a biópsia, que a gente não vai, que são os nódulos de Achav contendo as células de Anichkov. Isso é patognomônico da febre reumática. Então, se a gente tem acometimento valvar, a gente vai ter a lesão valvar. E essa lesão valvar, na fase aguda, a gente vai ter predominantemente as lesões de insuficiência, principalmente insuficiência mitral e, em segundo lugar, a insuficiência aórtica. Isso é uma pegadinha, porque quando a gente for falar de cardite e a evolução crônica dessa lesão cardíaca, a gente vai ter um predomínio nas lesões estenóticas, com a estenose mitral sendo a lesão mais comum, com aquele aspecto em boca de peixe. Mas isso é do acometimento da febre reumática crônica. Quando a gente fala em fase aguda, que é o que a gente está falando agora, o que predomina é a lesão de insuficiência mitral. Tá certo? Subcutâneo, a gente vai ter os nódulos subcutâneos, geralmente em faces extensoras. Eles são indolores e a gente consegue visualizar ele aí agora. Núcleos da base, a gente vai ter um dos acometimentos mais interessantes, que é a coreia de Sydenham, que o paciente ele vai geralmente se manifestar de forma mais tardia e ele vai estar associado a movimentos involuntários, repentinos, geralmente assimétricos, predomina em alguma das extremidades ou da face, que o paciente ele vai como se fosse dançar. A criança não consegue controlar os movimentos e ela começa a fazer movimentos bem coreiformes, que eles chamam. Então, a pele, a gente pode ter um acometimento na forma do eritema marginado, que são essas lesões etematosas, serpiginosas, bem delimitadas, que a gente consegue visualizar aí pra gente. Então, vamos chegar finalmente aos critérios de Jones revisados em 2015, que a gente vai falar especificamente aqui no diagnóstico inicial da febre reumática. Então, primeiro, para que você saiba que existe, pelos critérios de Jones revisados, uma estratificação em populações que têm baixo risco para a febre reumática e populações que têm médio e alto risco para a febre reumática, o critério muda um tiquinho. Mas a gente vai falar aqui como se fosse para populações de alto risco, porque no Brasil é uma população de alto risco e a maioria dos países em desenvolvimento são populações de alto risco. Então, para a gente ter o diagnóstico de febre reumática, o que é o nosso basal? O basal é saber se houve uma exposição ao nosso agente etiológico inicial, que é o Streptococcus pyogenes. A gente consegue isso através da comprovação, que pode se dar de 3 maneiras: cultura de orofaringe, teste antigênico rápido ou o aumento dos títulos de antiágilo. Então, tendo isso, a gente pode voltar a olhar o paciente. Olhar o que? As manifestações clínicas. E aí a gente vai ter, para dar o diagnóstico, a opção de ter ou 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 critérios menores. Quais são os critérios maiores? Se lembra que a gente falou quais são os sinais cardinais da febre reumática. Então, tudo que grita na sua cabeça assim, febre reumática, vão ser os critérios maiores. Então, a cardite, que pode se manifestar com um sopro novo. A artrite. A artrite, a gente falou que a clássica é a poliartrite, né? Mas a gente vai acertar aqui também para populações de alto risco a monoartrite também. Eritema marginato, nódulos subcutâneos e a coreia de Sydenham. Esses são os critérios maiores, aquilo que grita, eu sou febre reumática. Se você tiver 2, eu já fecho o diagnóstico. Agora, eu só estou com 1. O que eu faço? Aí sim você vai olhar para os critérios menores. E aí a gente vai aceitar nas populações de alto risco a monoartralgia. Se fosse só de baixo risco, seria poliartralgia no mínimo.
febre, elevação do PCR ou VHS, alteração no eletrograma com prolongamento no intervalo PR. Então, se eu tiver 2 critérios menores e um critério maior, eu também consigo fechar para febre reumática. Então é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês, os critérios de Jones modificados. A gente deu uma introdução ali falando sobre a fisiopatologia básica, falando um pouquinho sobre as manifestações, mas o objetivo mesmo era trazer os critérios diagnósticos. Lembrando que esse assunto é muito grande, tem várias ramificações, não basta dar o diagnóstico, é preciso que a gente faça o acompanhamento e o tratamento desses acometimentos, principalmente quando a gente pensa em febre reumática, é o acometimento cardíaco, como é feito esse acompanhamento. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que a gente pode tentar produzir aqui para vocês. Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, não custa nada, se inscreve no nosso canal. Realmente ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês de forma totalmente gratuita. Então é isso, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.